O que você faria se, em um momento de extrema vulnerabilidade, sua vida fosse virada de cabeça para baixo por alguém em quem você confiava cegamente? Imagine o momento mais feliz da sua vida sendo destruído por uma revelação impensável. Uma jovem mãe, exausta mas radiante, acabará de dar à luz seu segundo filho. No hospital, ela olhava nos olhos do recém-nascido, sentindo o amor e a esperança pulsarem em seu peito. Mal podia esperar para apresentar o bebê ao irmão mais velho, que havia ficado em casa sob os cuidados do pai. Finalmente, chegou a hora de voltar para casa. Ansiosa, ela segurava o pequeno em seus braços, imaginando o sorriso do primogênito ao conhecer o irmãozinho. Mas, ao entrar na casa, algo estava errado. O silêncio era pesado, quase sufocante. Onde estava o seu pequeno? O pai, com o olhar vazio, parecia distante. Onde está nosso filho? Ela perguntou, a voz trêmula de preocupação. O homem hesitou, a culpa estampada no rosto, antes de finalmente revelar a verdade. Ele havia vendido o menino para uma mulher do Rio de Janeiro. O chão desapareceu sob seus pés. Desespero, incredulidade, raiva e tristeza se misturavam em uma tempestade de emoções. Como ele pôde fazer isso? Como alguém que deveria proteger seus filhos poderia traí-los de forma tão cruel? Ela não podia perder tempo com o choque. Com o coração despedaçado e o recém-nascido nos braços, ela tomou uma decisão impensável: deixaria o marido para trás e partiria imediatamente em busca de seu filho. Ela não sabia o que esperava no Rio de Janeiro, mas uma coisa era certa, e nada a impediria de encontrar seu menino e trazê-lo de volta para casa. Determinada a encontrar seu filho, a jovem mãe se lançou em uma jornada desesperada, carregando seu recém-nascido nos braços e uma coragem feroz em seu coração. Cada passo que dava parecia mais difícil que o anterior, mas a necessidade de resgatar seu menino a mantinha em movimento. Com poucas informações e muitos obstáculos, ela deixou a pequena cidade onde vivia e embarcou em um ônibus rumo ao Rio de Janeiro. A viagem foi longa e exaustiva, o bebê chorando a maior parte do tempo, enquanto ela tentava acalmar a criança e esconder suas próprias lágrimas. Cada parada do ônibus era uma mistura de esperança e medo. Ela se perguntava se estava mais perto de encontrar seu filho ou se apenas estava se afastando ainda mais. O Rio de Janeiro parecia uma selva imensa e desconhecida, onde cada rosto era de um estranho e cada rua uma possível armadilha. As noites eram as mais difíceis. Em cada hospedaria barata, ela segurava o recém-nascido junto ao peito, tentando acalmá-lo enquanto sussurrava promessas desesperadas. Vou te encontrar, meu amor. Mamãe está vindo. Aguente firme. Mas a dúvida e o medo nunca estavam longe. E se ela nunca encontrasse seu filho? E se ele estivesse sendo maltratado? A cada dia que passava, a imagem do rosto sorridente do menino ficava mais nítida em sua mente, alimentando sua determinação. Finalmente, ao avistar as luzes brilhantes do Rio de Janeiro, ela sentiu uma nova onda de energia. O desafio estava apenas começando, mas a esperança renascia em seu peito. Na imensidão da cidade, ela acreditava que uma pista, um sinal, algo a guiaria até seu filho. Com a mesma força de uma mãe leoa protegendo seus filhotes, ela estava pronta para enfrentar o que fosse necessário para reuni-los novamente. Chegando ao Rio de Janeiro, a mãe se deparou com uma cidade vibrante e caótica, onde cada rua parecia contar uma história própria. O contraste entre a beleza das praias e a crueza das favelas refletia seu próprio coração dividido entre a esperança e o desespero. Com seu bebê no colo, ela se lançou nas ruas, movida pela determinação de encontrar seu filho perdido. Sua primeira parada foi uma delegacia, onde, com a voz embargada, relatou o desaparecimento do menino. Os policiais a ouviram com atenção, mas o sistema parecia desorganizado e ineficaz. Sem muitas opções, ela decidiu seguir seu próprio caminho, questionando moradores e pedindo ajuda a qualquer um que pudesse ter visto algo. Cada dia começava ao amanhecer, percorrendo mercados lotados, pontos de ônibus e praças movimentadas.
Ela mostrava a foto do filho, descrevendo-o a vendedores, taxistas e mães com seus próprios filhos. À noite, voltava para a pequena pensão onde se hospedara, exausta, mas nunca vencida. Em uma dessas noites, enquanto amamentava o bebê, ouviu uma conversa reveladora entre duas mulheres na cozinha compartilhada da pensão. Elas falavam sobre uma mulher que recentemente havia adotado um menino com características semelhantes às do seu filho. Com o coração acelerado, a mãe se aproximou e pediu mais informações. As mulheres, tocadas por sua história, concordaram em ajudá-la. Guiada por essas novas amigas, ela foi até um bairro afastado, onde a mulher vivia. A caminhada pelas ruas estreitas e mal iluminadas foi cheia de ansiedade. A cada passo, a esperança se alternava com o medo de encontrar uma realidade ainda mais dolorosa. Finalmente, ao dobrar uma esquina, ela avistou uma casa modesta com brinquedos espalhados pelo jardim. O coração dela disparou. Poderia seu filho estar ali, tão perto? Ela se aproximou, sua respiração pesada com a antecipação. Sem saber o que encontrar, ela tocou a campainha e esperou, cada segundo parecendo uma eternidade. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de aparência gentil, mas com um olhar cauteloso. A mãe, segurando o bebê firmemente, respirou fundo e explicou sua busca desesperada. A mulher a princípio negou conhecer qualquer menino que correspondesse à descrição, mas o desespero nos olhos da mãe a fez hesitar. Por favor, a mãe implorou, a voz entrecortada pela emoção. Eu só preciso saber se ele está bem. Eu sou a mãe dele. A mulher, tocada pela sinceridade e pela dor na voz da mãe, finalmente cedeu. Espere aqui, disse ela, desaparecendo dentro da casa. A mãe permaneceu na soleira, cada segundo uma eternidade, o coração batendo descontroladamente no peito. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a mulher voltou, segurando a mão de um menino. Ao ver o rosto dele, a mãe sentiu uma mistura avassaladora de alívio e incredulidade. Era ele. Seu menino. Seus olhos encheram-se de lágrimas enquanto ela caía de joelhos, chamando pelo nome dele. O menino, confuso e hesitante, olhou para a mãe. Reconhecendo aquele rosto amado, ele deu um passo à frente, depois outro, até correr para os braços dela. Ela o segurou com força, como se nunca mais fosse soltar, o bebê aninhado entre eles. A mulher que comprará o menino, observando a cena, começou a chorar. Eu não sabia, ela disse, a voz tremendo. Eu pensei que estava fazendo o bem, salvando-o de uma vida de pobreza. Nunca imaginei que estava separando uma mãe de seu filho. A mãe olhou para ela, ainda segurando o menino apertado. Eu entendo, ela disse com voz suave, sentindo a sinceridade da mulher. Mas agora, eu preciso levar meu filho para casa. As duas mulheres, unidas por uma compreensão silenciosa e profunda, se abraçaram brevemente. Então, com seus filhos nos braços, a mãe se afastou, o peso do mundo ainda sobre seus ombros, mas com uma chama renovada de esperança queimando em seu coração. Ela sabia que o caminho para casa seria longo e cheio de desafios, mas agora, com seus filhos ao seu lado, ela sentia que podia enfrentar qualquer coisa. Você está gostando desse vídeo? Vamos fazer uma brincadeira. Se você ajudar até aqui, escreva nos comentários "Ô filhos". Ninguém vai entender nada, mas eu vou saber e te dar um coração como uma troca. Topa? O sol começava a se pôr quando a mãe, com seus dois filhos ao lado, finalmente sentiu que havia encontrado um breve momento de paz. Mas a calmaria era precária, e ela sabia que ainda havia muitas batalhas a serem travadas. Enquanto caminhavam pela rua, uma patrulha policial parou ao lado deles. Dois oficiais saíram do carro, suas expressões sérias. Recebemos uma denúncia sobre uma criança desaparecida, disse um dos policiais, olhando para o menino que a mãe segurava. Seu coração disparou. Ela sabia que, embora tivesse recuperado seu filho, as consequências de suas ações ainda não estavam resolvidas. É meu filho, ela disse com firmeza, segurando o menino mais apertado. Eu o encontrei.
Os policiais trocaram um olhar antes de um deles pegar o rádio e fazer uma ligação rápida. A tensão no ar era palpável. Minutos depois, um carro mais discreto parou ao lado deles, e dela saiu uma assistente social de rosto severo mas com olhos gentis. Vamos precisar que vocês venham conosco para esclarecer as coisas, disse a assistente social. É apenas um procedimento padrão. A mãe, exausta mais determinada, concordou e entrou no carro com seus filhos. Chegando à delegacia, ela foi separada das crianças, que foram levadas para uma sala de espera. As horas seguintes foram um turbilhão de perguntas e respostas, de verificações e confirmações. A mãe contou sua história, cada detalhe, cada lágrima. De repente, no meio daquele caos, uma figura familiar apareceu, a mulher que havia comprado seu filho. Ela entrou na sala com os olhos vermelhos de tanto chorar, e foi até a assistente social, entregando um documento. Aqui estão os papéis da adoção, disse ela, a voz quebrada. Eu não sabia que ele tinha uma mãe procurando por ele. Eu só queria ajudar. A assistente social examinou os papéis, olhou para a mãe e, com uma expressão séria, disse: Você sabia que, ao sair da cidade com um bebê recém-nascido e um filho desaparecido, você se colocou em uma posição muito difícil? Eu sei, a mãe respondeu, a voz firme. Mas eu faria tudo de novo para trazer meu filho de volta. O silêncio preencheu a sala até que, finalmente, a assistente social sorriu levemente. O sistema pode ser confuso e injusto às vezes, mas acredito que a intenção de uma mãe que ama seus filhos não deve ser punida. Vamos resolver isso. Com uma série de assinaturas e formalidades, a mãe finalmente conseguiu a custódia legal de ambos os filhos. Ela saiu da delegacia, exausta mas vitoriosa, com seus 2 meninos segurando suas mãos. Enquanto caminhavam para um futuro incerto, ela sentiu uma onda de gratidão e esperança. O caminho era difícil, mas agora, com seus filhos ao seu lado, ela sabia que qualquer reviravolta seria enfrentada com amor e força. Naquele momento, ela percebeu que, apesar de todas as dificuldades, o amor de uma mãe poderia superar qualquer obstáculo. E, com isso, uma nova jornada, mais forte e mais unida, estava apenas começando. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou dessa história emocionante, inscreva-se no canal para receber mais histórias emocionantes, compartilhe com amigos e familiares para que também possam se emocionar. Deixe seu like e comente o que achou da história. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima!